Só complementando, assim, tinha um texto lá do professor Belda também, que apresentavam alguns outros pontos em complemento, tá? Não tem nada, e algumas coisas eram comuns, né? Uma coisa é organizar e articular os meios existentes, né? TV Unesp, Rádio Unesp, e tudo que há de comunicação, tentar fazer um trabalho mais articulado, integrado. Ele fala da ideia ali, que talvez apareça sexta-feira do Eugênio Butz, se precisa ter uma superintendência, um conselho ali, qual seria essa estrutura, acho que é uma coisa para pensar. Uma outra coisa é contribuições de intelectuais para os jornais, revistas, né? Então, teria também esse trabalho da assessoria. Um trabalho também mais presente na Alesp, em especial, né, da assessoria de comunicação, tentando fazer essa articulação, né, da universidade com, não só com o poder executivo, mas o legislativo também, né? E um outro ponto que ele coloca, a necessidade de ter uma estrutura de media training para os gestores, diretores, né? Então, é verdade, a gente, quando entra diretor, né, acontece alguma coisa aqui, né, sei lá, como tivemos aqui, pichação racista no banheiro. Aí a TV está chegando daí 2 minutos, né? Falei, ixi, acabei de entrar diretor, aconteceu isso, né? Como é que eu vou, o que eu falo para a imprensa, né? Então, você não está preparado para esse tipo de coisa que poderia estar preparado, porque poderia ter uma estrutura de media training, né, que te desse algumas orientações e como proceder, né, e etc, né? Enfim, só o documento. Tudo isso a gente mandou também para o do grupo aí, então todos têm acesso ao que a Raquel falou, e agradeço, e o professor Beldo também, que certamente vai ser complementado com a discussão da sexta-feira. Acho que essas ideias que foram colocadas todas aqui, que eu complementei também, servem de apoio para a gente poder aprofundar isso com uma pessoa bastante experiência, né, que é o professor Eugênio também. Tá? Mas agradeço, Raquel, bem interessante. E também o trabalho integrado, né, que o Belda coloca, que é assim, a gente fala de comunicação, né, então, na verdade, ele é muito complexo, né, tem uma parte de relações públicas, de design, de jornalismo. Sim. Se pudesse ter isso, seria mais completo. E das ACIs, Raquel, o nosso grande problema ter ACIs locais é que teria que contratar muitos jornalistas. Talvez uma saída fosse algumas coisas locais, né, não precisaria ter talvez um jornalista para cada faculdade em Bauru, pode ter um só para as 3. Exato. Pode ter alguns regionais, né? Então, uma região é atendida, não sei, teria que pensar e até na viabilidade econômica para montar isso, mas você tem razão, que se a gente não comunicar bem, e se não tem alguém que comunique e se responsabilize, né, pela comunicação, como é que pode fazer esse trabalho direito? Então, obrigado. Era só para complementar, que o texto que foi enviado para vocês tem também de um outro professor que também está colaborando, né, o professor Belda, além do Williams e a Célia, que também estão no grupo colaborando com a questão da campanha mesmo, mais diretamente. Eu não apresentei, mas o professor Enio e o professor Hector serão candidatos aí a reitor e vice-reitor aqui, a gente está tentando articular isso, e a ideia aqui é tentar construir um plano, né, com a ajuda aí sua, que desde já agradeço, né, já agradeci uma vez, agradeci várias vezes. Bom, muito obrigado, Raquel, pela sua exposição. Eu gostaria depois ter o material para analisar assim em detalhe. Eu fiquei pensando aí que nessa questão da imagem, da identidade, da reputação, que realmente é onde temos que trabalhar. Primeiro que eu acho que também, junto com a comunicação, está a inteligência, é decir, na classificação da informação, para saber qual é a informação relevante para a universidade e qual é a informação relevante para a comunidade interna, digamos, e para a comunidade social e tudo isso. É decir, alguém que classifica e operacionalize toda essa informação. Eu achei muito importante ter leitores dos jornais locais, para que a universidade esteja permanentemente, de maneira crítica com nossos intelectuais, incidindo na opinião pública de cada região. É decir, a leitura do jornal local, que a vezes a gente esquece. E eu entendo assim que a universidade, vamos supor, eu sou a universidade, eu quero saber, por um lado, que é o que eu penso de mim, que é o que eu acho de mim, que é o que acha a comunidade onde eu estou, e que é o que acham as outras universidades de mim. Sim. É decir, porque as outras universidades acham, se não, a Unesp é extensão. E sou extensão, ou é isto, ou é o outro, ou é ensino. Bom, eu quero saber que é isso e como essa impressão vai se modificando através do tempo para saber como nossa operação de comunicação está
obtendo resultados. Ou seja, por um lado, preciso ter uma comunicação de minha comunidade, e isso é relativamente fácil, a través de preguntas y de mantener un canal abierto, eso de mantener en esas comunicaciones semanales o quincenales, no apenas los reitores, vicerreitores y proreitores, miembros de la comunidad que tienen alguna cosa importante para decir, de cuestiones que son pauta do jornalismo, que son pauta do Estado, do Brasil, para falar para a comunidade qual é a impressão que tem ele como profissional dessa área com relação a esse tema. Outra é o impacto nos meios de comunicação. A Unesp não aparece nos meios de comunicação. Aparece basicamente a USP, as universidades privadas aparecem, e a Unesp não aparece. Nós precisamos que nós pautar o jornalismo, não que o jornalismo não paute, no es pautar o jornalismo con nuestras preocupaciones, es decir, permanentemente mantener artigos de nuestros y otra es esa, eu achei ótimo, nunca tinha pensado nisso, da participação de funcionários, professores, alunos, em todas as comissões, conselhos municipais. Eu achei isso ótimo, muito bom, isso é uma forma. Y finalmente, otra cosa que me interesa como universidad es a comunicación que tenga con las otras comunidades del sur. También me interesa con el norte. Mas el norte no se preocupa conmigo. Que se puede preocupar conmigo son las universidades del sur, con las que yo tengo, digamos, una relación de igual para igual. O norte, no estemos interesados en Lima, tiene una universidad lá no sur, entre tantas, está lá no ranking, pronto. Mas con las otras yo puedo operar, puedo tener inclusive relaciones de comunicación para crear una red de universidades, una red de comunicación de las universidades, justamente para proteger ciertos valores que a universidades tienen obligación de proteger, con relación a corrientes de opiniones, de fe y de otras cosas. Es decir, tenemos un compromiso con la verdad y todas las universidades tienen ese compromiso y ese puede ser un valor para ser perseguido. Todo me vaya ótimo. Yo pensé, si no podría ser, o Marcelo o Carbone dio una buena idea de esos asesores, yo creo que es fundamental la comunicación y nos estamos pobres en eso, en nos comunicar. Por tanto, o ideal sería tener un profesional de comunicación en cada unidad. Eso sería o ideal. Eu sinto porque estou no IPRI e nós fazemos coisas e não temos como expressarnos, não temos meios. Mas, talvez, assessores regionais, digo pela situação econômica pela que está passando a universidade, porque se nós dizemos vamos colocar um profissional de comunicação em cada unidade, digo, bom, para aí que eu preciso um professor nessa unidade. Y otra cosa podría ser tentar ver esos posgraduandos, si esos posgraduandos no podrían ser inducidos a desenvolver tesis y disertaciones sobre la Unesp o sobre regiones da Unesp. Y otra es o estágio da graduación, no sé si a posgraduación tiene estágio, mas esos estágios son muy buenos, esos meninos, esos jóvenes estagiando, porque están ávidos, están con fome, entonces llegan y hacen un trabajo excepcional. Entonces, si no pudiésemos tener profesionales, un alumno de graduación de comunicación ciertamente es mucho más profesional que un funcionario que podamos tener, sin desmerecer a nuestros funcionarios, me quiero decir. Él está estudiando eso, él se está profesionalizando en eso. Entonces, no sé, eu achei muito bom e acho central a questão da comunicação. Assim, fundamentalmente para perder aquela imagem que temos de pé de chinelo, como se diz aí, né? Sim. E aparecer como que realmente somos um grupo que está trabalhando, estudando, dando aula, fazendo extensão diuturnamente. Então, isso tem que aparecer melhor e falar com nossas congéneres de igual para igual, sin ningún complejo de inferioridad. Es decir, tenemos que retirar ese complejo de interioridad que tiene o
unespiano. Muito Sim. embora eles tenham também aquela impressão de vestir a camiseta da Unesp. Muitos funcionários se sentem bem dizendo que são da Unesp, têm orgulho. Mas nós temos que levantar esse orgulho, né? Então, Sim. muito obrigado, Raquel, muito obrigado, fiquei muito satisfeito. Muito obrigado. Imagina, imagina. Acho que a sua fala, só uma questão, né, que você menciona a respeito da importância de pensarmos, de darmos voz à comunidade, né? Então, seja por meio da participação de reitor, vice-reitor, e também da comunidade unespiana nessas coletivas de imprensa, né? Quando eu coloco a questão do reitor e do vice-reitor, me parece estratégico, por um lado, né? Porque aí é a cara da universidade, né? Que se coloca franca e honestamente, de forma transparente para a comunidade. E como historicamente nós na Unesp tivemos um distanciamento, né, das reitorias, acho que recuperar essa presença comunicacional, né, do reitor, do vice-reitor, é importante estrategicamente. Mas, de fato, a comunidade científica tem que ter o seu espaço de fala, né? Então, me parece excelente essa ideia. Obrigada, eu fiquei bastante entusiasmada com um plano bastante prático, porque aí já dá para ir direto nos problemas. O problema número 1 obviamente, é dinheiro, né? Então, mas já falar dessa questão de... Então, se nós vamos ter um assessor de comunicação e imprensa, que seria meu sonho, assim, eu acho que se eu tivesse essa pessoa dentro do Instituto de Artes, todo mundo ia saber quem o IA, e por enquanto ninguém sabe, e principalmente a gente que está em São Paulo, competindo com toda sorte de outras atrações, né? A gente simplesmente some do mapa lá. Então, isso seria muito, muito importante para a gente, mas aí é realmente essa questão de como, porque alguém da nossa unidade não teria como fazer isso, teria realmente que contratar. Então, mas talvez isso poderia ser uma prioridade, uma coisa, mas é muito importante, concordo. E a outra coisa era em relação a eu também fiquei muito encantada com esse espaço onde o reitor e o vice-reitor vai conversar com a comunidade. O que ocorre agora é uma gravação assim muito desconfortável. Você percebe a pessoa muito pouco à vontade, falando de coisas difíceis, saindo bastante antipático, assim, eu penso quando vejo as gravações do Magnífico, né? De qualquer forma, a minha dúvida é o seguinte, então, desculpa a minha total ignorância de meios de comunicação, mas, então, a dupla vai falar sobre coisas da semana, da quinzena. Como é que a comunidade responde? Vai mandar perguntas no chat, porque eu acho que é isso, a pessoa tem muita ansiedade de saber. Então, como vai essa comunicação? Como acontece na prática? Essa é a minha dúvida. Não, excelente questão, até porque me permite falar um pouco mais dela, mas eu acho que nós podemos pensar em várias possibilidades, né? Uma delas, pensando, né, agora nesse momento de pandemia, em que está, né, se popularizando o uso da internet, de videoconferências, uma possibilidade é pensar no espaço virtual, né? Então, possibilidade de criar salas de coletivas de imprensa em que a comunidade possa encaminhar questões, ser, de repente, mediada, né, ter um mediador que possa, então, apurar essas questões e encaminhar ao reitor, ao vice-reitor, mas também há outros mecanismos, né, de repente, se nós temos uma assessoria de comunicação forte na reitoria, essa assessoria ela pode coletar, de repente, criar um e-mail institucional em que a comunidade pode encaminhar questões que serão mediadas, né, pelo profissional e encaminhadas ao reitor e vice-reitor, né? Como nós temos a nossa televisão, TV Unesp, Rádio Unesp, né? Utilizar esses espaços também, né? Hoje,
a nossa TV Unesp, ela tem uma presença forte no digital, então nós temos canal da TV Unesp no Facebook, no YouTube. Agora mesmo nós fizemos um evento que foi transmitido em tempo real para a TV, para o canal do Facebook da TV Unesp. Então, há possibilidades tecnológicas, né, que, do ponto de vista econômico, talvez fosse mais interessante para viabilizar, né? Mas daria para se pensar em todas essas possibilidades, né? Ah, legal. Então deve ter coisa que eu nem sonho que existe, mas vai dar-se um jeito e não é caro, imagino. Sim. Eu acho que isso vai ser um problema que nós vamos ter no futuro, assim, como reduzir gastos e fazer o que podemos com o que nós temos. Mas que legal, fiquei super animado. Obrigada, viu? O que eu estava aqui anotando, mas a Raquel já começou, o próprio Marcelo também já colocaram, né? São a questão dos conselhos municipais, que a gente tem aqui em Bauru ainda incipiente, mas tem algumas participações específicas em conselho de habitação, né? Em conselho de outros conselhos municipais, né? De alguns docentes e servidores aí. Agora, a questão da ACI regional também resolveria, em parte, né, essa centralização de contatos, mas, e o que a Raquel também acabou de falar também da interligação da ACI com a TV e a rádio, né? E começar a ter um vínculo maior, né, com eles, mas você já disse que já até se iniciou, mas teria que ser um programa, né, de execução disso. O que eu queria acrescentar aqui dentro de sugestões, né, é criar uma cultura diferente junto aos docentes e aos técnicos, de incentivar e talvez até intermediar a escrita de textos para a imprensa externa, né? Então, artigos técnicos, artigos de comunicação de forma geral, nas áreas específicas, né? Nos jornais, por exemplo. Então, questões da cidade, questões regionais, de trânsito. Então, o pessoal da engenharia civil pode resolver ou discutir algumas questões sobre trânsito, sobre saneamento, né? Então, na verdade, esse programa de incentivo e de intermediação de participação técnica na imprensa local, né? No, que justamente lo que estaba falando, que si tiver un profesional en la unidad, él va a incentivar al profesor a reflexionar sobre aquel problema social para que él escriba eso, lo que estaba diciendo, problema de tránsito o cualquier otro problema. Es decir, ese profesional de comunicación puede hacer a interfase entre o conhecimento técnico que temos na universidade e o problema prático que tem a cidade. Hector, mas o que eu estava querendo também colocar é isso, é a questão da cultura, né? Nós não temos essa habilidade, mas a partir do momento de uma proposta, eu penso e passo a escrever. Escrevendo 1, 2, eu crio uma cultura, né? Com os outros, vendo também, é isso. Exatamente. Até essa questão me parece muito relevante quando a gente pensa a cultura da Unesp, né? O professor Lutgerdes falou sobre cultura, e um dos elementos mais importantes para a gente pensar a comunicação de uma instituição é compreender qual é a cultura que ela tem, né? Então, qual é a cultura da Unesp, né, da sua comunidade? Historicamente, né, até na fala do professor Hector, essa questão, né, da certa invisibilidade da Unesp diante das outras universidades estaduais, né, na mídia. Então, a USP é sempre citada, né, Unicamp, e aí essa ideia de uma certa inferioridade da Unesp, né, diante das outras universidades, será que isso impactou a cultura da Unesp historicamente, né, a ponto de que nós não nos sentimos legitimados a influenciar a opinião pública das localidades, né, onde nos encontramos. Então, acho que o professor Lutgerdes fala muito bem a respeito dessa proposta de criar uma cultura nova que incentive, né, os nossos docentes, pesquisadores, a pautar a mídia. Então,
seja produzindo, né, artigos de interesse da sociedade, e aí eu acho que é muito, muito importante, né, a sociedade, ela passa a enxergar a importância de algo quando ela vê que existe uma preocupação da instituição para com ela, né, então, temas de interesse da sociedade, né, das localidades, podem se transformar em artigos que pautam a mídia local, jornais, televisão, rádio, né? Para isso é preciso começar uma cultura realmente. Bom, ainda boa tarde, né, professora Raquel, uma satisfação conversar com você. Nós agradecemos muito tudo, né, que você nos apresentou. Eu acho que nós tivemos uma experiência muito interessante, até por conta daquelas CPIs das universidades, e num determinado momento, vários de nós se deslocaram para gabinetes de deputados para pedir apoio para a universidade. E esse movimento foi feito dentro do Fórum dos Diretores. A professora Elaine, na realidade, ela mudou muito o conceito do que vinha sendo tratado o Fórum dos Diretores. Graças a ela, muita coisa mudou. Então, eu faço questão sempre de falar o nome dela, e foi graças a ela que isso tudo mudou, né? E aí, naquele momento, lá, a professora Valerie estava comigo, nós fomos até um gabinete de um deputado, e eu perguntei para ele, né, deputado, o que você acharia da Unesp fazer uma exposição aqui na Assembleia Legislativa? Eu gostaria de saber se alguma vez alguma universidade pública fez isso. E ele falou, não, nunca, no tempo, ele está há mais de 20 anos lá, nunca ninguém fez. E isso me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção porque naquele momento nós ocupamos um espaço que a USP e a Unicamp, hoje elas não sabem como fazer. Elas têm medo de fazer, porque se fizerem pior do que a gente, e esse trabalho foi um trabalho coordenado pela FAAC, um trabalho maravilhoso, né, que teve o apoio de todos os diretores, e essa é a Unesp. É a Unesp muito forte que nós temos ao longo de todo o estado de São Paulo, e é essa imagem, né, Raquel, que a gente tem que passar. Nós não sabemos, às vezes, a força que nós temos, não no município que nós estamos, mas na região que nós estamos, né? Eu acho que, como todos já mencionaram aí, se a gente tiver um assessor de comunicação, um assessor regional, tiver um trabalho mais direcionado, como o Hector mencionou, eu tenho a impressão que a gente consegue mudar essa história, né, dessa interação dialógica aí com a nossa comunidade e com a sociedade, né, que ela tem falhado bastante. Então, eu compartilho com você de vários aspectos que você mencionou, porque esse plano aí, sem dúvida, ele pode dar uma outra cara para a Unesp, né? Mas, a partir daí, a gente também chamar as co-irmãs para participar do processo, porque todo mundo está sob ataque, né? Não é só a Unesp, mas é a USP, a Unicamp, e a gente não sabe o que pode ocorrer lá na frente. Então, nós temos que ter um trabalho muito forte de fortalecimento da universidade pública, né? E aí vai a minha pergunta para você, quer dizer, nesse conjunto, quer dizer, você já deu um plano que é maravilhoso, ele se insere bem dentro dessa proposta do grupo aqui, né? E parabéns pelo trabalho. E você acha que, nesse sentido, a gente pode caminhar para uma relação com esse formato para as outras universidades também? E vou dizer mais, com a Unesp sendo protagonista, né? Eu não tenho essa visão de que, porque nós somos o patinho feio, não. Eu sempre vou bater na tecla que a Unesp é a melhor das três. Pode até não ser, mas vou sempre falar dessa forma. Excelente a questão. De fato, do ponto de vista estratégico, acho que faz muito sentido a gente pensar numa ação integrada das universidades públicas, né, do Estado, e tendo a Unesp como protagonista, né? Eu acho que essa ideia, né, de criarmos um lobby, eu vou usar essa palavra, né, lobby, porque na cultura brasileira o lobby tem uma visão muito negativa, né, a respeito do que é o lobby ético, regulamentado, né, que se refere a uma
reivindicação, né, de demandas que são legítimas. E eu acho que a Unesp pode liderar um trabalho de lobby positivo das universidades junto à Alesp, né? Me parece que é muito estratégico pensar dessa maneira, né? Justamente porque a gente não sabe o que virá, né, pela frente, né? E nesse sentido a gente precisa da comunidade do nosso lado. E acho que um primeiro protagonista, né, um agente importante nesse contexto, certamente o Poder Legislativo, né? Precisamos desse apoio, com certeza. Queria agradecer, né, a professora Raquel, excelente sua fala, nos anima bastante e nos faz pensar. E acho que na direção da fala do Enes, eu acho que uma questão importante, que eu penso que a Unesp talvez também tenha perdido bastante nesse processo todo, é a questão não só da sua comunicação, mas da falta de uma clareza de uma comunicação para a ciência. E eu não sei se entraria nisso, mas eu penso que a gente não está sabendo fazer com clareza uma discussão sobre divulgação científica. E acho que tem a ver com isso que você fala também, de como é que a gente consegue chegar nas comunidades de uma forma tal que essa produção de conhecimento que a gente faz no ensino, na pesquisa e na extensão, ela seja significante. Talvez tenhamos que aprender a fazer isso, né? E penso que a comunicação também possa nos ajudar a pensar essas coisas. Eu não sei em que forma, em que maneira isso se dê, mas eu acredito que a gente precisa muito da área da comunicação para que a gente também possa desencadear um processo de fazer com que a ciência ela possa ser atingida, ela possa ser levada de formas diferentes. Eu queria ouvir um pouco de você, como é que a gente poderia efetivamente transformar tudo isso de uma maneira que isso seja o mais claro possível. E que aí, quando você me pergunta da missão da universidade, para mim ela tem que ter uma relevância social. E essa relevância social passa necessariamente não só pela informação, mas pelo conhecimento. Excelente, professora. Eu acho que é uma questão muito importante que você comenta sobre a questão da comunicação científica, né? Nós temos, né, literatura a respeito disso, né, de pensar como criar uma comunicação para a ciência, de maneira a fazer chegar esse conhecimento, né, para a sociedade, né? Eu penso que existe uma complexidade, né? Quando a gente pensa a Unesp, eu penso numa estrutura em rede muito complexa. Em relação à USP e à Unicamp, obviamente, é muito mais fácil você pensar num plano estratégico de comunicação para instituições que estão mais centralizadas, né? Embora a USP tenha, né, unidades em algumas cidades do estado, mas existe uma centralidade, né? A Unicamp, enfim. Quando a gente pensa a Unesp, isso tudo cai por terra, né? Então, como é pensar uma comunicação científica para a Unesp, né? Para as suas unidades, né? E como as localidades nas quais ela se encontra a enxergam, né? Eu penso, por exemplo, aqui no caso de Bauru, né? Nós temos aqui a Unesp e a USP, né? Temos aqui a Faculdade de Odontologia. E aí me vem à mente, né? A comunidade de Bauru. Como enxerga a Unesp e a USP, né? A USP, como aqui está o hospital, né? O Centrinho, né? Que é uma referência em toda a América Latina. A comunidade da cidade tem uma visão muito positiva sobre a USP, né? Em relação à Unesp, eu acredito, né? Nós estamos fazendo um trabalho e isso tem mudado, né? Essa imagem tem mudado aí ao longo dos últimos anos. Mas eu falo em relação à importância de levar esse conhecimento científico que seja de fato de interesse dessa comunidade, que é o que você coloca. Talvez, né, e aí eu acho que passaria então por esse plano estratégico de comunicação, pensar nesses assessores locais ou regionais, que eles pudessem mapear as ações de impacto social
da unidade, né, da Unesp naquela localidade, de forma a dar visibilidade para a comunidade dessas ações, né? Então, a exemplo do que a Federal do Rio de Janeiro fez, né? Eles criaram uma campanha institucional mostrando para a cidade o que eles faziam, em números concretos. Então, tantos alunos impactados pelo nosso ensino, tantas pesquisas, enfim, na área de exatas, médicas, enfim. Eu acho que isso vai criando uma cultura, né, de forma a enxergar a Unesp como instituição que produz conhecimento, né? Então eu vejo assim que é importante fazer esse trabalho, né, regionalizado. E um outro agente também muito importante, né, que a gente não falou ainda, mas os nossos alunos, né? Os nossos alunos são porta-vozes da instituição. Então, aí eu vejo uma importância de nós fazermos um trabalho próximo dos alunos, porque eles são a cara, né, da nossa universidade, né? Eles estão nas cidades, né? Eles representam, eles levam na camiseta o nosso nome, né? Então, talvez pensar num trabalho voltado para esse público específico, que são os estudantes, né? Para que a gente possa fortalecer, né, essa imagem e essa comunicação científica. Mas eu penso que passa realmente por essas assessorias locais, regionais. Oi, Raquel, obrigada, foi muito bom ouvir você falando sobre a comunicação. Eu falo para vocês que é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção com relação às universidades, porque eu sou aluna da USP de Bauru, Raquel, tá? E eu vim ser professora da Unesp de Araraquara. Então, essa diferença que você fala aí, talvez eu já tenha sentido desde a época em que eu entrei na Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Então, eu cresci com todo mundo dizendo a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP é a melhor da América Latina. Então, isso era algo que era falado realmente na minha cidade pequenininha, perto de Bauru, e toda a cidade de Bauru, né? É lógico que o Centrinho também ajudou muito isso. E, de repente, quando eu vim para a Unesp, eu vim para uma faculdade de odontologia que vai fazer 100 anos, que estava quase fazendo 90 anos, né? E por que faculdade de odontologia, todos conheciam a faculdade de odontologia da Unesp de Araraquara, sim, mas eu fiz essa comparação com a importância que se dava para a FOB USP. E uma das coisas que me incomodava muito quando eu vim para Araraquara era isso. Nós temos, por exemplo, um serviço de cirurgia bucomaxilofacial aqui, que é destaque no mundo. E eu dizia para os professores, eu falava assim, mas por que vocês não falam de vocês? Por que vocês não se colocam, vamos colocar numa revista, num jornal, vamos divulgar isso? Então, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, a dificuldade que era falar de si, falar da faculdade, se valorizar, vestir a camisa, né? E aí, aos poucos, durante o período em que eu fui professora, depois fui para a gestão, sempre me incomodou muito isso. E, de repente, surgiu do nosso fórum a ideia, por exemplo, de uma primeira reunião com os deputados, todo mundo lembra disso, com os deputados e os prefeitos, e foi feito, mas a forma como foi feito foi errada. Então, eu acho que alguns pontos que são importantes nessa comunicação, eu até anotei aqui, em primeiro lugar, as pessoas que têm que fazer isso, as pessoas têm que ter humildade. Mas não só uma humildade subserviente, uma humildade que se empodere. Então, eu acho que as pessoas que estão aí na comunicação, não sei, a minha impressão, né, a gente teria que, e isso os gestores também, né, se empoderar, mas ter humildade. Porque muitos, e que a gente viu, inclusive nessa própria gestão, utilizaram disso para se autopromover, né? Para ficar uma coisa de gueto, e não é isso que eu penso que é a comunicação da universidade. Uma outra coisa é a verdade, né? Você realmente passar aquilo que existe como é realmente. E a gente tem que ser generoso,
né? As pessoas têm que ser generosas com as outras, para realmente não incorporar isso como algo seu só. E então, são só, na verdade, elucubrações que eu fiquei fazendo aqui com relação à comunicação, e você lembra uma coisa muito importante: nós temos que utilizar os estudantes para isso. Eu vejo aqui na faculdade, eu não sei como era antes, mas hoje os nossos alunos têm orgulho e falam e vestem a camisa e assim, fale mal para você ver o que acontece, né? Então eu acho que a gente tem que pegar nesse lado dos alunos e do impacto social que a gente realmente tem na comunidade, que a Unesp tem isso de muito forte. Não que não tenha uma pesquisa de ponta, temos também, mas eu acho que o impacto social é uma coisa que a gente faz muito bem. Então, na verdade, era só para discutir um pouquinho o que é para mim a comunicação aí, tá bom? Nossa, muito bem lembrado, professora. Acho que essa questão da humildade, né? Eu acho que passa também, né, por algumas questões que são importantes, né, na figura de um comunicador. Então, pensando, né, nos gestores como sendo os porta-vozes da instituição, e aí aquela proposta do professor Belda, né, de pensar num media training, né, num treinamento para esses gestores, né, porque a relação que se estabelece, né, entre aquele que comunica, né, e quem ouve, né, deve ser uma relação de generosidade, né, quando a gente estuda comunicação, a gente sabe, né, só é possível se estabelecer quando há um acordo dialógico, né? Então você precisa criar empatia, você precisa se colocar como representante de uma instituição, né? Seja o reitor, o vice-reitor, os docentes e os alunos, né? Aí acho que lembrar da importância dos alunos, acho que é fundamental também para a gente pensar no impacto dessa comunicação científica, né? A gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade muito numérica, né? Muitas vezes se mede o impacto de alguns resultados apenas em números. E às vezes a dificuldade da comunicação científica é mostrar relevância de impactos sociais que vão além dos números, né? E que não são fáceis de perceber. Mas a comunicação ela tem que fazer isso, ela tem que mostrar para a opinião pública o que não é visível, né, através de números. Então, qual o impacto social que a Unesp tem nessas localidades? Quantos alunos ela forma naquela região? O que ela devolve para a região, né? Então, acho que pensar a nossa comunicação passa por pensar essas questões também, né? Bem, muito obrigada, professora Raquel, pelas suas ideias, as suas sugestões, elas foram bem instigantes mesmo e provocaram reflexões importantes. Eu sou de Assis, né, ex-diretora do campus de Assis, de 2015 a 2019, tenho uma experiência com mídia, né, e exposição, e o que eu identifico na Unesp é a coordenação, ou seja, a ausência de coordenação, né? Então, nós temos uma assessoria de comunicação e imprensa que está vinculada à reitoria. Eu acho que isso se institucionalizou, e aí eu vou até colocar, né, uma questão mais personificada, que o Oscar D'Ambrosio ele tentou, né, trazer o processo de coordenação e de levar as unidades às iniciativas para que houvesse, né, essa exposição das unidades, mas não foi possível se chegar a alguns padrões. Eu sei que dentro dessa rede, né, que você também nos traz como imagem de identificação da Unesp, as diferenças elas são fundamentais. E as dinâmicas também dessas unidades, elas reforçam essas diferenças. E o que eu vejo no nosso processo de comunicação dentro da instituição, não é que ele está ausente, ele não está coordenado.
Por quê? Porque muitas vezes a comunidade local sabe o que aquela unidade está fazendo, mas aquela unidade não sabe o que a sua vizinha está fazendo, então não sabe o que o outro está fazendo. E aí eu vou colocar em exemplos o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, em uma unidade, se nós formos pegar a exposição dessa unidade nas redes sociais, nós vamos buscar, perfis, seja Facebook, seja Instagram, os mais variados possíveis. Então, se eu fizer uma busca FCL Assis, Unesp Assis, Unesp Campus de Assis no Facebook, eu vou achar muitos perfis. Nenhum deles oficial. Então, as imagens que acabam sendo reproduzidas nas redes sociais não são de, eu vou dizer uma palavra controle, mas elas não são coordenadas, porque elas não são padronizadas na exposição. Às vezes, o próprio gestor da unidade não tem conhecimento do que está sendo colocado naqueles perfis que levam o nome da unidade. Tá? Então, eu vejo que a padronização, no sentido de ter uma coordenação de formas, e de linguagens, porque eu acho que isso é fundamental, porque a partir do momento que você tem uma dispersão de exposição, você não tem a padronização de linguagens. E aí, esses canais que estão abertos são usados pelos mais variados perfis e mais variadas opiniões. Então, não que eles não devam existir, mas eles devem existir de uma forma coordenada, Então, um ponto é esse, E aí, rapidamente, para dizer como essa ação coordenada ela é possível, nos últimos 2 anos, principalmente em 2019, a universidade se viu em uma situação de mostrar a si mesma e de dizer, somos uma universidade pública, produzimos e fazemos muitas coisas, principalmente com os cortes das bolsas no ano passado, com este governo. E aí nós tivemos várias manifestações, seja nas ruas ou seja nas redes sociais, que forçou cada um de nós a criar mecanismos alternativos. E aí eu concordo plenamente com o que você falou, com o que a Elaine falou. Os nossos alunos foram fundamentais. Eles foram o principal veículo dessa comunicação. O que nós tivemos de youtubers, alunos, que começaram a fazer vídeos e colocar nas redes e falar, nós somos, sim, da Unesp, nós fazemos ciência, nós precisamos de bolsa, a universidade pública deve acontecer. Aqui, eu vou colocar pela nossa unidade. Isso, sabe, foi muito positivo, só que foram ações esparsas. O IB mesmo, a Maria Antônia, no movimento de criação de várias imagens, vários slides que nós começamos a compartilhar, seja o WhatsApp, seja Facebook, olha, aqui a gente produz, sim, defesa da ecologia, do meio ambiente, aqui nós estudamos ecologia, aqui nós produzimos isso, aqui. Isso se espalhou ano passado pelas redes sociais, mas qual é a organização, a coordenação disso tudo? Então, o que eu vejo o que falta? Coordenação. Então, é isso. Desculpa se eu me alonguei. Eu concordo plenamente, professora. Muito bem lembrado, Eu acho que a questão da coordenação, principalmente pensar a padronização de linguagens, A gente sabe que a Unesp é uma universidade muito diversa, e que possui realidades muito distintas, Então, acho que pensar numa coordenação, numa linguagem, de certa forma, padronizada, e criar um canal direto com os estudantes, pensando que eles são um público extremamente estratégicos, de maneira que eles sintam que existe uma abertura da administração da universidade, que reconhece a sua importância, o seu protagonismo, eu penso que é um caminho para a gente pensar nessa coordenação, nessa organização da comunicação.
No, primero un paréntesis, eu concordo con Andrea a dificuldade que temos na Unesp de saber o que faz o vicino. Por exemplo, eu tenho orientado, eu coordeno un grupo que se chama Grupo de Estudos da Defesa e Segurança Internacional, onde a paz é un tema central. Eu tinha orientado un monte de proxectos de doutorado, mestrado sobre a paz. E sempre tentei dizer duas coisas que me interessavam da paz que ninguém trabalhou. Uma era a comunicação e outra era o jornalismo. A paz e você era uma especialista nisso. Mas o que, aí fechando parênteses, eu acho que a comunicação não é apenas a linguagem formais, de falar, sino todos os gestos. Por exemplo, eu vejo os alunos vão a fazer intercâmbio e eles não têm nem sequer um contato com a área de comunicação para que dê umas aulas de como comunicar o que é a Unesp, onde eles vão. Nós estamos desperdiciando um elemento de comunicação, que são os alunos que vão para fora, mesmo os professores. Eu jamais tive um botão. O único botão que teve foi o Macari que me deu, o dele, porque não tinha um botão para ir a um congresso. Bom, isso, quando eu faço um pedido, esse pedido de um afastamento, esse pedido tem que passar pela comunicação e tem o kit viajante. Eu tenho que ir com coisas para dar de presente, bandeirim, sei lá o que, um CD com o que é a Unesp, aproveitar. Já me tem que fazer um mapa de quem é quem na universidade onde eu vou. Porque eu vou e eu estou com um professor, o professor me leva a jantar, me leva a almoçar, eu não tiro nada aí. Por que ele não decide nada nessa universidade? Alguém me tem que dizer, olha, aí, já que vai lá, tenta falar com tal professor que eu conheço de tal lado, ele tem um contato com o reitor para ver se fazemos um convênio com isto, com o outro. Tem que se pensar, tem que ter inteligência que acompanhe esses professores, já que é um gasto enorme, que esse gasto enorme seja comunicacional, seja de internacionalização, que seja tudo, se completar, né? Bom, era isso, obrigado. Isso é extremamente importante. Nós não temos nada para mostrar quando saímos ou quando recebemos alguém, tá? As unidades às vezes não o fazem, a gente às vezes fica por conta de falta de dinheiro e tudo mais, né? Ou porque nós não temos uma assessoria para poder fazer isso, mas eu sinto muita falta disso. O professor Hector lembrou muito bem, tá? O professor Hector lembrou uma coisa bastante interessante, mas eu tenho um folder que eu guardo comigo, já mostrei para alguns, da Arex, em inglês, para mostrar o Unesp. E não tem uma palavra engenharia no folder inteiro. Quer dizer, é impressionante, né? Como é a falha e a tendência de mostrar algumas coisas e não mostrar tudo, né? Eu vejo que essas falas, elas só nos lembram, né, da importância dessa coordenação e da produção de materiais, né, que é uma coisa que eu ia colocar. Acho que pensar numa padronização de materiais de comunicação e divulgação da universidade, né, já que existe um plano de internacionalização da Unesp, né, que esse plano parta da comunicação, né? Ou seja, como é que eu vou pensar, então, como é que eu vou dar visibilidade para a universidade se eu não tenho instrumentos para isso, né? Então, acho que o professor Hector lembra muito bem, né, a importância dos nossos porta-vozes, né, professores, alunos que vão para fora, como também dentro do próprio país, né? Eu vejo que, muitas vezes, muitos dos nossos docentes participam, né, de comissões nacionais, conselhos, são convidados, né, em outras universidades para falar sobre os seus temas de pesquisa, e a gente não fala disso, né, da produção intelectual da nossa universidade. Então, acho que uma assessoria de comunicação precisa conhecer a fundo o nosso maior tesouro, né, que são as pessoas. E o que elas fazem, o que elas estão produzindo, o que elas estão fazendo, e mostrar. E aí eu acho que, de fato, né, precisamos pensar numa produção de materiais, claro que vai exigir investimento, né, financeiro também, né.
Eu sei que nesse quadro da nossa universidade é uma questão complexa, mas talvez pensar, né, em longo prazo, na possibilidade de estruturar materiais de divulgação da universidade. Acho que é muito importante. O simbólico, tem coisas que são simbólicas, que fazem o espírito do Unesp, e isso não estamos explorando absolutamente nada do simbólico. Em uma oportunidade íbamos ao comando com o gráfico, a falar com o comandante. Digo, não está levando nada de presente? Não, que vou levar? Eu pego um livrinho desses aí, sabe, dos 40 anos da... Alguma coisa para entregar, porque isso é importante. Para eles é importante. O militar é um ser simbólico. Tem que levar alguma coisa para mostrar. E eles ficaram todos contentes com o livrinho, claro. Trabalhar o simbólico, né? É extremamente importante numa comunicação estratégica, né? Então, pensar mesmo nessas referências, né? Então, eu queria só comentar. Quando a gente começa a falar dos catálogos ou dos livrinhos, o que está por trás disso? É uma concepção de universidade. Nessas últimas, e mesmo a perspectiva em inglês, o que você tem forte mesmo? A ideia de internacionalização, do meu ponto de vista, bastante enviesada. Então, isso é aquilo que ela estava tentando dizer para nós, a Raquel, que é a perspectiva de uma identidade universitária. O que ela está tentando vender para nós? Um modelo de universidade. Então, esse tipo de coisa é muito comunicacional, né, gente? Ela está mostrando uma imagem, ela quer vender uma imagem. E acho que a gente precisa saber o que a gente quer enquanto missão, né? Então, acho que isso são questões bastante emblemáticas, né? E acho que essa linguagem que por meio de folder ou de... Ela traz uma ideia muito clara, né? Escuta, a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Nós estamos propondo uma universidade diferente. Para realmente colocar essa universidade para nossa própria universidade, vamos a precisar muito da comunicação para poder convencer aos próprios quadros da nossa universidade da importância de uma nova forma de universidade. Depois comunicar para a comunidade, mas eu acho que é fundamental a comunicação. Eu acho que a Raquel falou uma questão, né, de recurso, né, de recurso. E o Carboni falou a respeito da FAAC e de todo o projeto que a gente fez lá, né, com a mostra, e que foi toda uma produção, né, que eu diria nossa, né? Acho que os investimentos mesmo, ou as necessidades de contratação e recursos financeiros, elas foram muito pequenas, mediante todo o resultado que a gente conseguiu. E aí eu penso que essa questão da identidade e o que é a universidade é fundamental. Além disso, né, nós podemos fazer, enquanto universidade, nós somos produtoras de conhecimento, de metodologia, e temos, né, o know-how para tudo isso, né? Então, vamos trabalhar a FAAC, que tem esse curso, que tem uma estrutura, que tem alunos que se envolvem com isso. O que eu sempre me lembro, Lute, de uma questão que para mim foi muito traumática, né? Em uma determinada reunião com uma pró-reitora de graduação que queria fazer um diagnóstico com uma comunicação direta com os alunos, eu fiz uma pergunta: por que não se cria um aplicativo? A resposta que ela me deu foi: não temos dinheiro. Calma. Que isso, gente? Nós temos quantas engenharias da computação, quantas ciências da computação, né? Quantas análises de sistema na nossa universidade. Precisa ter dinheiro para ter uma porcaria de um aplicativo de comunicação com o aluno, sabe? Então, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nós temos como fazer. Né? O recurso financeiro, ele vai ser no caso de nós não termos. Né? Então, a gente tem que entender isso, que a universidade produz, e nós temos que valorizar o que nós produzimos. Andréia, nós temos alunos do colégio técnico que poderia fazer o aplicativo. Não precisaria nem ser da computação. Engraçado, né? E de um colégio técnico que a atual gestão falou para fechar, né? Comunica para a cidade muito mais uma imagem do que as 3 unidades juntas aqui. Isso que eu ia lembrar. O CTI é referência na região toda, né? O melhor colégio da região. Raquel, muito obrigado mesmo pelo conteúdo,
pelo seu jeito também, é sempre muito, enfim, não tem nem palavras para designar, assim, muito amável, muito competente. Você é muito querida aqui na FAAC, enfim, todos os maravilhosa que a Raquel é, então obrigado aí pelo seu trabalho e pela colaboração em especial hoje. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço, Carbone, e a todos os colegas aqui, desejo sorte para esse grupo, né? Eu acho que é muito importante e me sinto muito feliz de fazer parte de um novo projeto de universidade, né? A universidade que eu me formei, né? E agora como docente também. Obrigada.